Oi, gente. Rapaz, o celular nem esperou ajeitar aqui, já foi entrando ao vivo logo. Deus tem pressa? O celular tá apressado, nem esperou preparar, já foi entrando ao vivo aqui. Tudo certinho. Vamos ver aqui como é que tá, se tá tudo ok. Vamos ver aqui como é que tá, se tá tudo ok. Vou baixar um pouquinho a música, né? Isso aí. Muito bem, estamos ao vivo aí para todo o Brasil. Com nossa live às 8 da noite. Deixa eu ver se eu cheguei atrasado hoje. São 8h02. Tá no horário, né? Tá atrasado não. 8h02. Vamos aí com a nossa live. Estudando sobre o reino. Hoje nós vamos dar uma lida em Mateus capítulo 25. Tem duas parábolas aqui poderosas. E o Espírito Santo vai nos revelar o entendimento delas, né? Que é momento de nos posicionarmos no reino. Momento de nos posicionarmos. Mateus capítulo 25 vai falar de duas parábolas. A parábola das 10 virgens. Depois a parábola dos talentos. E aí nós vamos saber qual o posicionamento que nós temos que tomar diante de Deus nesse tempo, né? Porque chegou um tempo de despertar da humanidade. Como eu falei na live de ontem, a pandemia foi um favor de Deus a preparar a humanidade para algo que vai vir aí. Ia acontecer algo muito mais terrível do que a pandemia, mas Deus reteve os 4 ventos, né? Eu vi um pastor Rodrigo da Igreja Adventista, que é teólogo e arqueólogo também, estudioso, e ele estava falando sobre isso, né? O estudo do Apocalipse. Então é tempo de despertar e nos posicionarmos para o reino. Porque o reino de Deus está próximo. Engraçado que essa mensagem já é anunciada há mais de 2000 anos, né? Mas está fazendo sentido agora na nossa geração. O reino de Deus está próximo. Ontem nós aprendemos Jesus dizendo que olhai para a figueira, quando vocês veem que os seus ramos estão tenros, está próximo o verão. A gente sabe que essa figueira simboliza Israel. E Jesus disse que não passaria esta geração sem que todas essas coisas acontecessem. E Israel se tornou nação em 1947. E uma geração é 70 anos, a gente sabe disso. Então nós estamos dentro da profecia. É a nossa geração. Agora, não me pergunta dia e nem hora, que nem os anjos sabem disso, como é que eu vou saber? Nós não sabemos. O que nós temos que saber é assim, ó. Fique posicionado, porque pode ser a qualquer momento. Hoje eu vi uma outra pessoa falando assim: qual o melhor dia de eu me acertar com Deus e me reconciliar com Deus? E a pessoa respondeu, né? No dia da tua morte, cara. No teu último dia de vida aqui nessa terra, se você tiver como, né? Se reconcilia ali, se ajeita e parte, pode ir embora. Aí a pessoa respondeu: mas eu não sei quando vou morrer. Ele falou assim: então faça isso hoje. Se reconcilie agora mesmo, né? E fique fazendo isso todos os dias. Todos os dias. Jesus disse assim, ó: se o chefe de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria o ladrão minar a sua casa. Assim vocês também vigiem, pois vocês não sabem que hora há de vir o Filho do Homem. Os sinais estão aí, né? Foi manifesto já para a humanidade, muitos deles, muitos ainda virão, mas o tempo é de se posicionar, porque
vai ser quando menos esperamos, né? Ontem nós lemos esse trecho que fala assim: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí fala assim: nos dias de Noé as pessoas casavam, se davam em casamento, né? Faziam as suas coisas no dia a dia, na vida cotidiana, sem perceber. E o velho lá era considerado louco, gagá, doido, que nunca nem tinha chovido sobre a terra, e está falando que ia ter um dilúvio. Então ele era considerado o loucão das paradas lá, né? Da geração dele. Só que a loucura dele salvou ele e a família dele, né? Mas ele pregava, as pessoas é que não criam, né? E hoje a nossa posição é fazer isso, pregar. Quem vai se posicionar a gente não sabe, né? Mas o Espírito Santo quer alertar a todos. Por que fala a todos? Porque ele vai pegar um ex-forrozeiro que estava lá no mundão tocando forró, tranquilo, vivendo a vida dele, vai falar: vem pra cá que eu vou te ensinar as coisas do reino. Depois que você aprender, você fala para as pessoas. Ele vai fazer isso. Ele vai pegar pessoas comuns, igual você que está me ouvindo agora, e vai preparar você para anunciar essa mensagem para ali mais longe. Porque as pessoas do meu círculo de amizade não são as mesmas da sua. Você concorda? Então a mensagem que eu aprendi, eu anuncio para você, e você aprendendo, você vai anunciar para outros. É assim que Deus vai fazendo a obra. Uma corrente humana, né? De informação. E o ciclo não pode parar e nem ficar quebrado. Temos que fortalecer esse elo aí e levar a mensagem. Mateus capítulo 25, parábolas do reino, diz assim a palavra do Eterno: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas, ou seja, dormiram, né? E adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Lembra de Noé? Ele entrou na arca e fechou-se a porta. Alguma semelhança com as 10 virgens? Mesma coisa, né? E Jesus falou que vai ser como foi nos dias de Noé, assim será a vinda dele, né? E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabes o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é a parábola das 10 virgens. A gente sabe que essas 10 virgens tipificam as igrejas. Todas adormeceram, todas estavam dormindo, as 10, fala aqui. Só que umas prudentes tinham azeite em suas vasilhas e as outras deixou o azeite acabar. A gente sabe que o azeite na Bíblia
é o óleo, e esse óleo simboliza o Espírito Santo, porque os homens usavam azeite nas lamparinas para manter aceso nas casas, o incensário do templo era usado azeite para manter aceso. Então a gente sabe que esse azeite que está falando aqui para manter as lâmpadas acesas significa o Espírito Santo de Deus. E dessas 10 igrejas, dessas 10 virgens, 5 estavam prudentemente vigiando e andando com o Espírito Santo na terra. As outras tosquenejaram, dormiram e deixaram o Espírito se apagar, né? A Bíblia diz assim, ó, não extingues o Espírito, não apague o Espírito Santo. Como que a gente apaga o Espírito Santo? Ora, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É uma luta diária e contínua, ela não cessa. Então, quando você busca as coisas espirituais, você busca as coisas de Deus, Jesus já falou isso desde os primeiros estudos, a gente tem visto isso. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas às vezes a gente cochila e fica distraído e começa a se apegar com coisas dessa terra, dessa vida, desse mundo, e esquece as coisas de Deus. Isso é dormir espiritualmente. Isso é ficar distraído e deixar faltar azeite. Então por que chegou o tempo de despertar? Porque ainda dá tempo de você encher de azeite. Nesse momento, o Espírito Santo está na terra. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei da minha parte outro Consolador, o Espírito Santo, e ele estará para sempre convosco. O Espírito Santo está aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, como que eu fico preparado para ter esse encontro com o Rei quando ele chegar e que eu possa entrar com a minha lâmpada acesa? O Espírito Santo. Logo no início da minha conversão ao Evangelho, ao cristianismo verdadeiro, eu perguntei a alguns pastores na época, algumas pessoas que já eram líderes lá e ensinavam as pessoas, eu falei, como se enche do Espírito Santo? E eles falaram para mim assim, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que subir monte, você tem que entrar em consagração, oração o tempo todo. Eles disseram que era assim que se enchia do Espírito Santo. E eu fazia essas coisas. Eles mandavam vigília, subir montanha, ficar em jejum diversas vezes, diversos dias da semana. E eu sempre sentia o vazio. Eu falava, Senhor, não é possível. Aí eu via o mover nas congregações, umas coisas lá que acontecem, eu falava assim, por que só acontece com eles? Por que não acontece nada disso comigo? Se eu estou buscando o Espírito Santo, eu estou fazendo do jeito que estão me instruindo e não acontece nada, me sinto vazio aqui, tenho vontade de pecar, o que é isso? O que está acontecendo? Eu ficava questionando essas coisas com Deus em oração. Até que um dia, eu abri a Bíblia, em Efésios, vamos ver aqui rapidinho, depois eu volto lá. Opa! Peço perdão a vocês que eu não deixei esse texto de Efésios aberto, que eu não sei o que vou pregar, né? O Espírito Santo é que vai dirigindo na hora aqui.
Estou falando da parábola das 10 virgens, aí ele manda falar do Espírito Santo. E eu estou falando do Espírito Santo. E estou falando como os homens me ensinavam, logo assim que eu cheguei e aceitei a fé. Eles diziam que para mim ser cheio do Espírito Santo eu tinha que subir montanha, fazer jejum, orar, participar de vigília, não faltar culto, viver enfiado dentro dos templos nas igrejas. Tudo isso eu fiz, quem me conhece sabe. Mas eu sentia o vazio, não sentia essa presença, não sentia cheio do Espírito Santo, e eu questionava isso sempre para Deus em oração. Falei, alguma coisa está errada, porque eu faço tudo o que eles mandam, mas eu estou me sentindo aqui vazio. Porque quando Deus te enche, o que acontece com um copo quando você enche ele de água? Se você encher ele até a borda, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. Então eu não via, eu não me sentia nem eu cheio, como é que eu ia transbordar na vida de outras pessoas? Então eu ficava questionando com Deus, falava, tem algo errado, não pode ser assim que se enche do Espírito Santo. Eu ficava perguntando, e aí eu sempre ouvia, né, de vez em quando uma pregação, sempre o versículo, conhecereis a verdade vos libertará. E aí às vezes eu via numa pregação e outra Jesus dizendo, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí eu ficava, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler. E eu caí dentro estudando, com minhas limitações, né? Não entendia. Às vezes a Bíblia é um livro, tem livros que é de difícil entendimento. E aí eu, por causa da minha limitação escolar, não entendia, ficava pedindo a Deus em oração, e até que Deus falou, eu abro o seu entendimento para você entender a minha escritura. E aí uma vez eu lendo o livro de Efésios, e eu estava nessa busca, como que se enche do Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios. Vamos ver Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 diz assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpeza. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andam, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Agora é que o apóstolo Paulo ensina, né? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí quando eu li isso, hoje eu estou lendo uma Bíblia aqui virtual, né? No computador, mas quando eu li isso aqui, era uma Bíblia física de papel. E como eu estava nessa busca de encher do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo,
Então eu li isso aqui e era a última linha ali da Bíblia, ali, a última frase daquela página, né? Nossa, vocês não imaginam como eu virei a página assim, com o coração transbordando em cima daquelas páginas, porque eu falei, ele está dizendo aqui, ó, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando eu li isso, eu falei, como? Quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo. O apóstolo de Cristo, chamado pelo próprio Jesus para o apostolado. E ele escreveu as epístolas. Isso aqui é a epístola de Efésios, capítulo 5. Ou seja, quem escreveu isso aqui não é um falso profeta, foi um apóstolo da igreja. E ele escreveu assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando eu li isso, eu perguntei como? Por favor, como? Me diz como se enche do Espírito. E aí eu virei a página e estava escrito assim, no versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí eu falei, é assim que se enche do Espírito Santo. Mas me ensinaram que, não estou dizendo que não é importante, tá? Jejum, oração, consagração, não estou dizendo que essas coisas não é importante. Isso é importante, mas se a pessoa fizer isso que os homens mandam e não se sujeitar a isso aqui que está escrito, não adianta de nada. Você pode ir em vigília, você pode subir montanha, você pode ficar dias sem comer, em jejum, não vai adiantar de nada. Porque o que o rei Davi escreveu nos Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você tem que sujeitar a palavra, porque o homem pode te ensinar de maneira errada, não de má fé, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por costumes religiosos, faz assim, faz assim, faz assim, e você faz, você está lá, você entrou, você tem que sujeitar a doutrina. Mas Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras. Então, quando eu vi que se encher do Espírito Santo é muito mais do que fazer vigília, participar de culto e subir monte e passar fome, jejum, oração, eu falei, epa, peraí. O que é realmente o jejum que agrada a Deus? Vamos dar uma olhada no jejum? As religiões têm o costume de fazer jejum de abstinência de alimento. Não está errado não. Jesus fez esse jejum. A Bíblia vai nos dizer, em Mateus capítulo 4, parece, eu já até fiz um vídeo essa semana, que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Não tem nada de errado com jejum de abstinência de alimentos, não. Só que se você fizer isso de forma religiosa, porque o teu líder espiritual está mandando, não vai surtir efeito nenhum. Você tem que fazer esse tipo de jejum de abstinência de alimento com um propósito. Aí ele vai funcionar. Porque o jejum que Deus quer mesmo, de todos nós, é esse aqui, ó. Isaías 58, versículo 5. Vamos ver o versículo 3 que a gente tem um entendimento melhor. Isaías, profeta Isaías, capítulo 58, versículo... Vamos do versículo 1, tá? Clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados.
Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejues, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejues, e para ferirdes com punho iníquo, não jejues como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem em um dia afligisse a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Ele está questionando o jejum que os homens fazem. Agora ele vai dizer o jejum que agrada a ele. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedaces o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres abandonados, e quando os vires o nu, os cubra, e não te escondas da tua carne? Se você fizer esse jejum aqui que Deus está pedindo, olha a promessa que está embaixo. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esse é o jejum. Eu só quis falar do jejum aqui porque nós abordamos esse tema lá, né? Vamos voltar agora lá no livro de Mateus 25, que a gente está estudando as parábolas do reino. E nós já estudamos a parábola das 10 virgens. O que o Senhor quer de nós nesse tempo? Que nós estejamos acordados, com as lâmpadas acesas, porque o dia do Senhor está próximo. Não é brincadeira mais de brincar de religião, de falar a religião A está certa, a B está certa, a C, a igreja tal que é a certa, a minha que é a certa. Ei, deixa de meninice. Isso aí é meninice espiritual. É hora de despertar e anunciar o reino, porque a qualquer momento a porta vai ser fechada. Vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Qual o melhor dia de se reconciliar com Deus? No dia da sua morte, no dia que você estiver saindo desse planeta, se te der tempo, reconcilia com Ele. Mas eu não sei quando vou morrer, então faça isso todos os dias. Você sabe que a morte não avisa quando vem? Reconcilie depressa com o Senhor. Faça isso todos os dias. Aqui foi a parábola das 10 virgens. Mantenha a sua lâmpada acesa, viu? Enchei-vos do Espírito Santo. Você já aprendeu como que se enche do Espírito Santo. O que é salmodiando, né? Que nós lemos lá em Efésios. Ora, se você vê o Evangelho, você vê a conversa de Jesus, toda hora você vai ver Jesus expressando um salmo com a sua boca. Toda hora você vai ver Jesus pegando parte da Escritura e colocando na sua boca. E ele era cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia. Então você já sabe que é assim que se enche do Espírito Santo. Falando o que Deus fala. Seja boca de Deus na terra. Seja profeta de Deus para abençoar vidas. Você fala, eu sou servo de Deus só porque você frequenta a igreja? Você vai ver aqui embaixo o que é servo de Deus de verdade. Você vai aprender aqui abaixo aqui. Nós vamos estudar agora a parábola dos talentos e depois nós vamos ver a parábola do reino. Jesus dizendo quem é servo e quem não é. Aí você vai aprender o que é ser servo de Deus na terra.
que não tem nada a ver em ser um religioso, em frequentar um templo de domingo a domingo, não tem nada a ver isso. Isso aí é sua devoção. Você vai aprender hoje aqui o que significa ser servo de Deus. Versículo 14. Vamos na parábola dos talentos. Porque isto também, ou seja, o reino de Deus também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhe entregou todos os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou entre amigos também e conseguiu outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 talento, ele foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Todos nós vamos prestar conta um dia. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o outro que tinha recebido 2 talentos, ele disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. Toma aqui o que é teu. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Escondeu aonde? Na terra. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, se sabe que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Agora você vai ver aqui a parte da justiça de Deus, que nós falamos ontem, que a nossa justiça diante da justiça de Deus é como trapo de imundícia, né? A justiça perfeita é de Deus. Mas o que ele vai fazer aqui, aos nossos olhos, parece injusto. Quer ver? Vamos acompanhar? Ele disse: devia ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai àquele que tem 10. Não parece injusto? Ele vai pegar esse que só tinha 1 talento, que não fez nada, ficou a vida inteira vivendo ocioso na terra. Mais embaixo você vai ver: servo inútil. Deus deu talento a todos nós, a cada um de nós. Nós temos talentos e nós temos que usar esse talento para o reino, em favor do rei. Foi para isso que ele colocou os talentos em nós, para servirmos uns aos outros em amor e a serviço do reino. Você vai entender isso mais abaixo, na parábola do reino, tá? Só que quando a pessoa decide não fazer isso, ou não usa o talento para nada como esse, enterrou, o Senhor tira dele e entrega para aquele outro que tinha 10, porque se ele multiplicou 5 e fez 10, agora ele tem 11, e ele vai multiplicar, vai fazer 22. E assim o ciclo não para de crescer, porque o reino de Deus tudo é abundante, tudo é farto. Você vê que de uma semente, ele lança ela na terra, ela dá uma árvore, essa árvore dá muitos frutos, e dentro desse fruto tem milhares daquela uma semente. Então tudo no reino de Deus é abundante.
E quando ele nos coloca na terra, ele também colocou talento dentro de cada um de nós. Uns têm mais, outros têm menos. Mas tem gente que tem talento pra caramba aí e não tá fazendo nada. Eu, cheio de talento, não tava fazendo nada. Tava dormindo, né? Vimos lá nas parábolas das virgens. Tranquilão, dormindo, sem azeite. E a hora que desce o grito, o noivo vem aí. Eu ia buscar azeite aonde? Onde? Se eu fosse me basear pelo que religiosamente me ensinaram, os costumes que me ensinaram, eu estava vazio até agora. Mas eu fui buscar na palavra. E o que eu estou fazendo com você? Te orientando a buscar na palavra. Vai buscar azeite na palavra. Porque depois senão vai ter que buscar com os mercadores que vendem. E aí vai ser tarde, que o noivo vai vir e vai fechar a porta. Você vai ficar de fora. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que ele tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Essa foi a parábola dos talentos, né? Essa parábola aqui, ela tem muita riqueza nela. Você pode usar ela para assuntos de economia, você pode usar para educação financeira. Eu não estudei nada disso na escola tradicional, aprendi com a Bíblia. Fala assim, Márcio, você está trabalhando de que hoje? Você faz o que da vida? Você vive de quê? Fala assim, eu vivo do reino. O que o rei manda fazer, eu faço. Estou granjeando meus talentos. Ué, quanto mais eu granjeio, mais ele me dá. Você não acabou de ler isso aqui? Eu estou buscando primeiro o reino e a sua justiça. Foi o que Jesus falou lá no início do estudo. E ele disse que as demais coisas serão acrescentadas. Aí você me pergunta, por que você tem carro? Como é que é isso? Você trabalha de quê? Você está fazendo o quê? Está fazendo o que da vida? Você tem uma boquinha na prefeitura? Geralmente fala assim, né? Eu tenho a boquinha com o rei. Não com a prefeita da cidade, com ninguém. A minha boquinha hoje é com o rei dos reis, senhor dos senhores. A fonte inesgotável de água viva, que nunca falta nada. É tudo abundante no reino. Então essa foi a parábola dos talentos. Aí você fala assim, ô Márcio, você tem talento de pregar assim? Eu falo assim, não. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ora, quem deveria estar pregando isso aqui é quem estudou para isso. Quem fez teologia, mas esses não fazem. Alguns fazem, outros não. Mas eu estou fazendo. Porque Deus não escolhe capacitado, Ele capacita os escolhidos. Agora vamos ver a parábola do reino. E você vai entender o que é ser servo de Deus. Porque te enganaram até agora falando que para você ser servo de Deus, você tem que frequentar alguma religião. Vamos ver na palavra se é isso mesmo. Se você entender que é assim, fica aí na tua religião. Eu entendo do jeito que é. E eu vou ler, e você vai ver se fala de alguma religião aqui. Vamos lá. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, deixa eu afastar aqui por causa da luz, que às vezes fica escuro aqui, é por causa da luz, né? Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Você viu ele falando aqui de alguma igreja, congregação? Você ouviu aqui? Ele diz que vai reunir as nações. Todas as nações serão reunidas diante dele. Não falou igreja aqui, não falou templo, não falou tabernáculo, não falou nada disso. Falou nações. Você mora numa nação, você é brasileiro, então o Brasil vai ser reunido diante dele. Você está nos Estados Unidos, está morando aí, os Estados Unidos vai ser reunido diante dele. Coreia do Sul,
África, Dinamarca, todas as nações do mundo. Está dizendo aqui, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A Nova Jerusalém, aquela que João viu na visão do Apocalipse descendo do céu, Jesus vai assentar ali para julgar as nações. Todas as nações serão reunidas diante dele, apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Por que Jesus está falando de ovelhas e bodes? Ora, ovelha é um animal limpo, é um animal dócil, não tem malícia, não tem maldade. A ovelha, quando vai ao matadouro, ela não abre a boca, ela fica quieta. O bode tipifica um animal sujo, né? Diz que o bode tem uma catinga danada. Geralmente é de cor preta, tem um bode de outras cores, mas geralmente é negro. Eu não entendo muito de animais, tá? Então vou cortar o assunto aqui, mas só estou falando para você entender mais ou menos. Vai haver uma separação de ovelhas e bodes. Eu entendo aqui que são de pessoas boas e pessoas ruins. Vamos continuar. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui o reino por herança, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vamos ver se ele fala assim: porque você era da Assembleia de Deus, porque você frequentou a Universal, porque você o tempo todo foi da Igreja Católica, porque você era adventista, porque você era metodista. Vamos ver se ele fala isso. Vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me destes de comer, eu tive sede e vocês me destes de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu adoeci e vocês foram me visitar, eu estive na prisão e vocês foram me ver. Então os justos, lembra das ovelhas? Os justos lhe dirão, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Epa, peraí. Me falaram que ser servo de Deus é frequentar culto, é frequentar templo. Me disseram que ser servo de Deus é se sujeitar a um pastor que come feijão e arroz igual eu e é mortal igual eu. Me disseram que ser servo de Deus é fazer tudo que um líder religioso manda. Mas aqui eu estou aprendendo que ser servo de Deus é servir ao meu próximo. É servir ao meu próximo em amor. É cumprir o segundo mandamento que Jesus falou. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ei! Não está batendo não com o que eu tinha aprendido até pouco tempo. As escrituras estão me mostrando uma outra realidade. O que é ser servo de Deus? É servir ao próximo. Você ainda tem dúvida disso depois do que nós acabamos de ler? Então dirá o grande rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui o reino, a vida eterna. Possui o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me hospedaram.
Quando, Senhor, fizemos essas coisas? E Ele vai dizer: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. A religião é boa, já falei ontem. Ela te orienta no caminho, mas ela não é o caminho. O caminho é Jesus. Ei, e quem disse essas palavras aqui foi Ele. Mateus, um de seus discípulos, que era cobrador de imposto, foi chamado, Mateus escreveu. Mas isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Fica aí essa briga, essa discussão de religião, qual que é a certa, qual que é a errada. Você não vai achar nenhuma certa. Mas eu quero ver você achar falha na palavra. Eu quero ver você usar a palavra de Deus como bússola e ela deixar você perdido. Quero ver. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de Davi. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aí os bode, a galera do mal. Presta atenção que isso é sério. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Vê se ele está dizendo aqui, ó, vocês que não foram em igreja, vocês que não se batizaram, vocês que não, né, que não ouviram o bispo tal, não ouviram o padre tal, não ouviram o pastor tal, vocês vão para lá para a esquerda. Ele não vai dizer nada disso. Então dirá ao rei, o grande rei, aqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lembra que eu disse ontem, na live de ontem, que o inferno não foi criado para o homem? O homem vai para lá se quiser. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Márcio, onde você leu isso? Aqui, ó, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, versículo 41. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem só vai para lá se quiser, porque Deus já providenciou o resgate. Quem é o resgate? Jesus Cristo. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E a vida é Jesus Cristo. É tudo é Ele. Ele falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É tudo Ele. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, vocês não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo na prisão, vocês não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Agora aqui o destino final, né? E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus aqui, ele não perguntou se você faltou culto. Ele não quis saber se você deixou de ir na igreja A ou B ou C. Ele simplesmente questionou por que você não serviu no tempo de vida que Ele te deu. Porque você não multiplicou o seu talento para buscar outros que talvez tinham talento mais do que você para fazer um trabalho maior do que o seu. Ele fez isso. Ele preparou 12 discípulos e disse assim: eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores do que as minhas. Então nós temos que usar o nosso talento com essa finalidade. Dentro da nossa capacidade, né, que Ele deu talento de acordo a cada um a sua capacidade. Você quer ver? Um policial, um guarda municipal, né, que são autoridades, e eles estão ali servindo, fazendo a segurança da população, cuidando da população em amor, evitando conflito. Eles estão servindo. É dentro da capacidade deles, né? Então eles são servos do Senhor. Eles estão combatendo o mal na linha de frente.
E às vezes, você que está numa festa e tal, chega lá e ainda quer afrontar uma pessoa dessa que está ali como autoridade, instituída por Deus, que se você for ler Romanos, vai falar, o livro de Romanos vai falar, toda alma esteja sujeita às potestades, porque não há nenhuma potestade que não seja ordenada por Deus. Então, eles estão ali para o nosso bem. Eles são ministros de Deus para o bem. Agora, se você fizer o mal, teme eles, porque eles não trazem à toa a espada, né? É para punir o mal. E aí, quando eu vejo uma pessoa empurrar um policial, empurrar um guarda, eu falo, louco, tá sem entendimento. Ele nunca leu Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque se ele lê isso, ele não faz mais isso. O cara tá dentro da sua função ali. Quero até aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Félix Peixoto, que é guarda civil municipal na cidade e tá aqui sempre assistindo as lives. Você é um servo de Deus, viu, Félix? Não só pela sua função como guarda, mas como homem. Eu te conheço. Eu tirei serviço com você no hospital municipal. Eu pude conhecer esse ser humano maravilhoso que é você. Continua assim, meu irmão, cheio de luz, cheio de vontade de fazer o bem, de servir a Deus, que é o que você tem feito com excelência. Parabéns, viu? É isso. É servir. É servir. Ser servo de Deus é isso. É servir o próximo. É combater o mal. Ah, se você não combate o mal, você está do lado do mal, rapaz. Claro, sejamos simples como a pomba, conforme Jesus escreveu, e prudentes como a serpente, né? A pomba, ela não arruma treta com ninguém, porque ela é um animal pacífico. Mas a serpente, na prudência dela, ela não dá a cabeça também para ninguém bater. Quando Jesus fala, sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente, ele está falando, não sejam agressivos, mas também não sejam besta. Então é isso. Ser servo de Deus é servir uns aos outros em amor, é colocar sua vida à disposição do rei, à disposição do reino, para servir o teu próximo, porque somos todos irmãos. Se você não entendeu essa mensagem do reino, lê de novo, assiste esse vídeo outra vez, mas deixa o Espírito Santo ministrar isso no teu coração até que fique enraizado. Lembra da parábola da semeadura? Às vezes a semente vai cair à beira do caminho e as aves do céu comem. A gente já aprendemos o que significa isso. Outras vão cair em pedregais, coração endurecido, e ela não vai frutificar. Mas aqui cair em boa terra vai dar fruto, uma 30, uma 60 e outra 100. Então, essa semente aqui, ela é valiosíssima. E ela está sendo semeada no solo do seu coração. Receba aí, busca aprofundar mais, para que ela cresça e dê fruto. Porque a nossa função é frutificar na terra. Lembra que Jesus disse, cautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então nós temos que ter frutos de justiça, frutos de amor. Aquele fruto do Espírito Santo que eu falei em Gálatas 5:22, né? Um fruto, 9 gomos. Vamos servir. Você que está no governo, você que está prefeito, você que está vereador, você que está secretário, ei, sirva em amor. Entenda que Jesus disse, antes da sua ascensão, que todo o poder foi me dado no céu e na terra. O poder que você exerce é dele. E você vai prestar conta disso. Todos nós vamos prestar conta. No livro de Hebreus está escrito assim, o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então você que está no governo, governa com justiça, governa com retidão. Os soldados romanos que foram colocados de guarda no túmulo de Jesus, quando Jesus foi sepultado, eles ficaram de guarda. Ele falou, ficam lá de guarda para que ninguém roube o corpo dele. Esses discípulos dele aí podem roubar o corpo dele. Com essa conversa de que ele vai ressuscitar ao terceiro dia, eles podem sumir com o corpo de lá e depois ficar falando que ressuscitou dos mortos. Então colocaram guardas lá.
guardas romanos armados no túmulo. Quando chegou no domingo de manhã, o anjo foi lá, arrancou a pedra do túmulo e Jesus saiu andando. Os guardas que estavam de vigia falaram assim: nossa, ele é o Filho de Deus mesmo. E perguntaram a Jesus: Senhor, que faremos nós? Jesus falou para eles assim: a ninguém maltrateis e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, não maltrate ninguém e se contente com o seu salário. O que Jesus instruiu aqueles guardas? Não aceitem suborno, não aceitem coisas ilícitas, não aceitem nada. E sabe que foi oferecido suborno para aqueles guardas? Foi oferecido grande quantidade de dinheiro para eles mentir e dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Parece que Jesus já sabia, né, que eles iam ser oferecido propina. E Jesus falou para eles assim: a ninguém maltrates e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o vosso salário. Porque os caras foram oferecidos grana pesada para eles. Parece que um não aceitou, o outro aceitou a propina e saiu mentindo lá que roubaram o corpo. Essa mentira se diz em Israel até hoje. Que ele não ressuscitou coisa nenhuma, que o corpo foi roubado. Até parece, né, que a polícia não ia investigar e achar onde estava o defunto. O que acontece é que não existe defunto nenhum, ele ressuscitou. Ele está vivo, assentado à direita de Deus, intercede por nós e mandou falar essa mensagem aqui porque ele breve vai voltar e vai estabelecer o seu reino e vai apartar os bodes das ovelhas e os bodes vão ser lançados fora. Meus irmãos, eu sou limitado. O que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Mas o Espírito Santo, o Deus de toda sabedoria e inteligência, que Ele possa falar melhor ao coração de vocês. Porque eu sou limitado. Não deixem de estudar as Escrituras. É tempo de se posicionar. É tempo de se posicionar. No livro do Apocalipse vai dizer assim: ó, quem é justo, faça justiça ainda. E quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, se você está sujo, quer continuar na sujeira, se suja mais. Porque o tempo já está chegando e não vai dar tempo de você se limpar mais não, se você quiser. O tempo de se posicionar é agora. Tem uma outra parábola que eu vou pesquisar ela amanhã e vou fazer um estudo sobre ela, que Deus manda preparar um povo para uma festa. E Ele manda os seus servos sair a convidar as pessoas para a festa. E as pessoas que foram convidadas, elas não vieram para a festa. Os que trabalhavam no reino não se prepararam para a festa. Não se prepararam. E aí voltaram os seus trabalhadores e falaram: ó, o pessoal não quer vir para a festa. Ele não quer vir. Aí o Senhor mandou de novo: vai lá e chama então qualquer um que queira vir para a festa. E aí os servos saíram de novo e falaram: venham todos, o Senhor está chamando para uma grande festa. É as bodas do Cordeiro, as bodas, venham todos. E aí as pessoas vêm, e vão vir, e enche a festa. Depois ele passa no meio da festa, olhando os convidados, e acha lá um vestido com veste estranho. Ele falou: ei cara, o que você está fazendo aqui dentro dessa festa? Você não está vestido com roupa, com veste de núpcia. Você não está vestido para uma festa de casamento. O que você está fazendo aqui? Aí o cara se entristeceu. E ele falou com os seus servos: pega ele, amarra ele, lança ele fora nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. O que eu entendo com essa parábola das bodas? Não vai entrar de qualquer maneira, meu amigo. Você pode até entrar, mas você vai ser lançado fora. Não vai entrar de qualquer maneira. Você sabe que a Bíblia fala desse encontro de Jesus com os justos como se fosse um casamento. E Jesus é o noivo e nós representamos a noiva. E você sabe como é um vestido de noiva. Na tradição é branco, não é isso? Branquinho significa pureza. Então como que você vai querer entrar numa festa
sem a roupa adequada. Pode, por acaso, uma noiva colocar um vestido preto para se casar? Ora, por acaso o preto não simboliza o luto? Luto é para quem está morto. Se você está vivo e está sendo chamado para uma festa de casamento, coloca as vestes brancas, ordena a tua casa, arruma a tua casa agora. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, como Márcio, salmodiando entre vós, cantando cânticos espirituais, dando graça ao Senhor, servindo um ao outro em amor. É assim que se enche do Espírito Santo. Uma boa noite a todos. Como eu falei, eu sou limitado, mas que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de vocês, porque Ele é que é o mais interessado do que eu. Eu sou só um servo que está aqui entregando a mensagem, mas o mais interessado em fazer essa mensagem brotar no seu coração é Ele. A palavra vai nos dizer que Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele é quem nos guia por toda a verdade. Você pode até duvidar e dizer o que eu estou pregando aqui não é verdade, mas Ele vai testificar se é ou não. Conhecereis a verdade vos libertará. A paz do Senhor Jesus, a paz do nosso Deus esteja na sua casa. Uma boa noite, um bom sábado, um bom domingo para vocês. Você que está de plantão e vai trabalhar, que Deus te abençoe, faça um bom plantão, faça um bom trabalho. Você que está em casa, no descanso com sua família, desfrute isso. É o seu tempo de desfrute, descanse. Você que vai sair e se divertir com amigos, vai, mas tudo com moderação, lembra disso? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, enchei-vos do Espírito. Não pega essa mensagem e fala assim, Márcio falou que não pode beber vinho. Não falei nada disso. Falei para você não se embriagar. Eu não posso falar o que a palavra não falou, né? Estou falando para você não se embriagar com vinho onde há contenda. Onde há contenda? É com vinho ou com a embriaguez? Claro que é com a embriaguez, não é? Então é isso, meus queridos. Que a paz do nosso Deus esteja na tua casa. Uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Valeu!